Salve, salve, galera ligada aqui no Sonora. É isso aí, cara. Hoje a gente vai dar sequência nesse especial bacana que a gente começou na semana passada, né? Sobre o Black Sabbath. E eu continuo fazendo esse convite a você que é fã das bandas aí. Manda pra gente aqui nesse endereço que tá aparecendo no seu vídeo, né? Esse site aí, né? O facebook.com/sonora na TV. Entra em contato com a gente, você que é fã de qualquer banda, né? Manda pra gente essa história. Conta de quem você gosta, que vai ser legal a gente mostrar aqui. Você que apoia os artistas, você que curte, vai no show, enfim, vai ser legal a gente mostrar essa sua história aqui com as artes, sua história com a música no Sonora também. Então hoje, você já sabe, é a segunda parte com o Ideraldo Maia, que é fã do Black Sabbath. Ficou muito legal. Curte aí! De volta aqui com o Sonora, agora mudamos de ambiente, né, Ideraldo? Sim. Hoje a gente está conhecendo um pouquinho aqui a casa do Ideraldo, olha que legal, vamos dar um rolé. Essa câmera dá pra fazer ângulos loucos, que eu gosto, né? Muito bem. Quase um templo, ou a segunda casa do Ozzy. Mais ou menos. Né? Tem de tudo, olha só, vamos mostrar pra vocês. Tem outras coisas também, né, Ideraldo? Vamos mostrar aqui de cima, olha lá. Olha que bacaninha. O traje Rigor, Léo Jaime. Aquele ali, ok, Pearl Jam, UFO, aí Deep Purple, Led Zeppelin, Blues. Aí tem uma coletânea de blues, aí já começa, ó. Beatles, James, Judas Priest, Bon Jovi, Queen, e aqui começa a coleção cavernosa de Sabbath. O que mais? Aqui em cima é só Sabbath, tem Ozzy também, olha só. Como é que é esse lance de ter os discos? Colecionar as coisas, cara. Vamos mostrar isso. Cara, é muito interessante. Agora a gente está falando aqui, a gente estava falando antes. Os discos, no início, eram uma dificuldade para a galera comprar, porque a gente tinha que juntar. Cada um comprava um álbum. Mas, na verdade, a história mudou em 96, quando eu comecei a trabalhar em Caratinga e eu pude adquirir. E a Kestrel Communications lançou todos os álbuns do Black Sabbath, do primeiro até o The Eternal Idol, que seria aqui, ó. Então, se você observar, observe que todos esses discos têm uma similaridade, tá vendo? Uhum. E no Brasil, pela nossa grande alegria, a Editora Abril comprou esses direitos. Então eu consegui quase de uma só vez adquirir os CDs de estúdio, praticamente todos até o The Eternal Idol, onde esses dois álbuns são considerados os dois piores álbuns do Black Sabbath. É importante dizer, quando a gente fala, que eu considero nenhum álbum do Black Sabbath ruim. Eu considero, na verdade, os dois discos tiveram menos impacto. Mas, na verdade, se você ouvir hoje os dois álbuns, The Eternal Idol e Seventh Star, com certeza você vai merece uma segunda avaliação, porque realmente são grandes álbuns. Já os demais tiveram alguma dificuldade. Dois álbuns aqui eu tenho uma grande alegria de ter comprado, porque um veio do Japão, que foi o Tyre, que não saiu no Brasil, veio do Japão, e esse aqui é um alemão, uma versão alemão, que saiu na Classic Rock, esse e o Tyre. Eu consegui esse aqui e, através de importadores, encontrei para comprar em São Paulo, e esses foram, na verdade, dois álbuns bem bacanas. E o primeiro CD do Black Sabbath que eu comprei, já na era do CD, em 94, o incrível. Eu era tão fã dos caras que eu não tinha aparelho de CD para ouvir, mas eu comprei o CD. Mas comprei o LP. O que você arrumou para ouvir? Porque, na verdade, eu estava querendo comprar um som que iria rodar CD, mas eu só tinha LP. Então eu comprei o LP e já comprei o CD, que foi o Cross Purples. O Cross Purples foi o álbum que eu comprei na antiga loja Binoca, aqui em Caratinga. Ih, rapaz, essa loja é lendária. Certo. Eu acho que a Binoca pra Caratinga tá como a cogumelo pra BH. Exatamente. O que foi comprado de material. E agora, recentemente, em 2002, saíram a maioria dos álbuns do Black Sabbath, saíram versões deluxe. Principalmente dos 3 primeiros álbuns. É a versão deluxe de cada álbum, onde vem um álbum de extras. E vários outros detalhes para a gente poder olhar. Então você pode observar que é 2 álbuns, né? Muito mais trabalhado, vindo com um encarte completamente renovado,
que na época do LP não era possível de ter, praticamente um livreto. Só isso aqui já valeria. E na verdade eu sou sempre questionado, você não está comprando a mesma coisa com a nova embalagem, não? Muito pelo contrário, a cada novidade e mixagem diferente, remasteriza é uma outra estrutura. O incrível é que as sonoridades dos discos base ainda são melhores da versão de 96. Eu já vi, eu tenho as outras versões, mas a qualidade é muito superior. Agora uma coisa que eu tenho, a gente conversou aqui antes, claro, Sim. né? Não vou fazer uma entrevista sem conversar antes, claro, bobinho, que ainda mais com fome. Dessa tríplice coroa, vamos dizer assim, né, que é a carreira do Saba, enquanto banda, depois a carreira do Ozzy sozinho e do Dio sozinho. Aí eu sempre, né, eu sou fã, assim, gosto muito, mas não sou aquele cara de comprar tudo igual você. Sim. Então eu sempre ouvi os caras, mas assim, eu via como carreiras diferentes mesmo. Você já me falou que tem a ver e dá uma liga. Isso, na verdade, Natan, é uma das coisas que realmente, essa briga de quem é melhor, se é Ozzy, se é Dio, Saba, ela deveria ficar apenas para os empresários. Porque, na verdade, a influência da sonoridade do heavy metal criada pelo Tony Iommi influenciou diretamente o guitarrista do Ozzy, ou todos que vieram, e os também do Dio. E na verdade, só os melhores trabalhos de ambos surgiram quando ele mais se aproxima do som do Black Sabbath. Porque se você observar, o que aconteceu foi que o Ozzy, até o Sabotage, ele pertencia ao Sabbath. E o Sabbath lançou o Never Say Die e o Technic Station, ou ao contrário, né, o Technic Station e o Never Say Die, e o Ozzy acho que direcionou. O próprio Sabbath percebeu e lançou o Heaven and Hell, voltando à base da onde estava o Sabotage, ignorando os dois álbuns anteriores que eram mais progressivos, vamos dizer assim. O Ozzy gravou o Blizzard, a mesma coisa, e assim que o Dio saiu, ele lançou o Holy Diver também, que era na mesma linha. Eu prefiro os três separados. Aí tem Funk Pira, porque aí eu tenho 3 discos do Black Sabbath para ouvir por ano. Quando eles estão juntos, eu sinto que as forças estão unidas para fazer um bom disco, mas eu só tenho um disco. Então eu acho perfeita, eu considero todos os álbuns do Ozzy, todos os álbuns do Dio e do Sabbath como Black Sabbath. Está dentro da coletânea Black Sabbath. Está dentro do Black Sabbath. Na verdade, o que aconteceu é o seguinte, o Tony Iommi, quando o Ed Van Halen estava explodindo, o Ozzy viu que tinha que colocar elementos do Van Halen dentro. O Tony Iommi aceitaria isso no Black Sabbath? Não. Então a carreira do Ozzy fez o som do Black Sabbath pondo esses elementos que o Tony Iommi era contra. A carreira do Dio, ele queria inserir mais teclados. O Tony Iommi era contra. Então ele inseriu mais teclados. Mas por trás, a barreira de som, eram novos discos do Black Sabbath. Então eu pude ouvir o Black Sabbath como Black Sabbath, o Black Sabbath flertando com outras sonoridades, mas sendo Black Sabbath ainda assim, sem ter que menosprezar ou interferir na carreira da banda. Então foi bacana porque eu pude ver como o Black Sabbath poderia ser em momentos distintos. Então eu tenho, na verdade, eu até falo uma coisa. Se você mandar eu tocar uma música triste do Black Sabbath, eu tenho para tocar. Se você me pedir uma música sinfônica, eu tenho para tocar. Se você me pedir uma balada, eu tenho para tocar. Se você me pedir uma música quase sertaneja, inclusive a música Laguna Surprise, quando o Canal do Boi surgiu, era tocada. Eu falava assim, será que esses caras sabem que está tocando Laguna Surprise? E eu colocava no Canal do Boi, está tocando Laguna Surprise, eu falei assim, porque ela parece uma música com trabalho de violão e viola, então alguém confundiu. Ou alguém que gosta muito, né? Ou alguém que gosta muito falou que cola. Como é um instrumental, então o que acontece? Eles fizeram tudo isso. Aí você vai falar, você tem o Ashide no Black Sabbath, você tem Vic no Ozzy, você tem músicas com Megalomania no Black Sabbath, você tem The Year of a Madman no Ozzy, você tem All the Fools in Sail Away no Dio. Parece que são músicas que poderiam estar perfeitamente num disco só. Então é uma experiência única. E uma coisa que deve ser relevada, Natan, para confirmar que nós não estamos apenas fazendo coisa de fã ou tentando inventar. Aqui, inclusive, até quero colocar isso aqui. Tem muita pesquisa em cima, né, cara? Sem dúvida. Na verdade, eu já devo ter lido até hoje em torno de 40 livros sobre Black Sabbath.
todos os materiais que saíram sobre Black Sabbath, de recortes de jornal, de Vamos revista, mostrar. de 82 até agora. Olha só que legal. O Ederaldo tem do lado de cá, ó, uma estante, mas assim, com muito material. O que tem assim de interessantíssimo, assim, Ederaldo? É de diferentão. Tem vários materiais, só que tem aquele xodó, né? O xodó principal que eu tenho é esse Black Sabbath Devote. Porque o Black Sabbath Devote, ele traz... Esse eu faço questão de mostrar. Ele tem um álbum completamente estrutural, que é a versão que saiu no Brasil do Led Zeppelin, dos Beatles, dos Rolling Stones, do David Bowie. E por incrível que pareça, até o Nirvana foi feito pelas editoras nacionais. E o do Black Sabbath até hoje não. Então eu tive que comprar o meu através de importação. Então o meu é uma versão, é um livro em inglês. Veio através de importação, comprado pela Amazon. Então, o que é de diferente neste livro? É que este livro, além dele trazer altas fotos, ele contar toda a história e abordar todas as fases da banda, até o lançamento do último álbum, ele também trouxe para os fãs a coleção de várias raridades que os fãs poderiam ter. Em cada bloco existe uma subdivisão. Então aqui dentro, se você olhar, vão ter vários materiais de época do Black Sabbath. Por exemplo, aqui você tem um recorte de mais ou menos de um release que era apresentado para a imprensa. Observe que era datilografado ainda, devido aos anos da banda. Você tem réplica, por exemplo, aqui nós temos uma réplica de um pequeno ingresso do Black Sabbath da década de 70. Então foram feitas várias miniaturas. E uma das coisas mais charmosas dessa coleção aqui é exatamente a assinatura de contratos deles para a gravação de álbum. Eu achei um charme e um negócio lindo de ter. São contratos que o Black Sabbath pagou. Para quem é fã, isso é um barato. E observe que eles conservaram as assinaturas como se fosse de pincel, as manchas de durex antigo. Então foi feita uma réplica fiel dos documentos. Claro que não é original. E hoje a gente está acostumado a ver megas cartazes falando do Monster of Rock ou de megas bandas. A gente vê um mega cartaz do Iron Maiden com o Ed. Olha o que o Black Sabbath tinha. Quem via isso conseguia imaginar o que a banda era? O susto era feito assim que ia para o palco e ia ver tocando. Então não tinha-se como ter muita ideia do que era o som da banda. Então esses detalhes aqui, ó, eles vão ser muito interessantes. E aqui vão surgir vários outros materiais. Observe, não vou abrir todas, mas são outras bolsas e toda hora tem uma bolsa nova com novas raridades. Tem ingressos, cartazes e tudo mais. Então foi realmente um material que eu gostei muito. Outro material que eu considero hoje o livro mais importante lançado sobre o Black Sabbath, em sentido de texto, é esse aqui. Por quê? Porque ele conta, se chama A Batalha pelo Black Sabbath, ou por Black Sabbath, né? Porque mostra exatamente o que aconteceu. O Black Sabbath, a partir da década de 80, começou a ser agenciado por Don Arden, que era pai da nossa querida Sharon. E os motivos que impediram o Black Sabbath de, logo depois da saída de Gillan, do Deep Purple, no álbum Born Again, nós poderíamos ter tido o Black Sabbath desde 84. Só não tivemos por causa de uma briga de pai e filha que tinham uma queda de braço e que levaram para a banda e a banda seguiu. A primeiro momento, eu ficava decepcionado com isso. Hoje, eu acho que ela fez um favor porque eu pude ter duas bandas para ouvir. Bacana. Agora sim, infelizmente tem que dizer daquele jeito que você conhece, né? Sim. Tem até que falar, galera, sim. Dá mais tempo para nós aí, né? Sim. Mas, Geraldo, todo esse trabalho de pesquisa, você pode ver, cara, que é um negócio sério mesmo, o Geraldo leva a sério. Né? Vou até dar um rolê aqui na estante, olha só quanta coisa assim, do Ozzy, do Saba mesmo, e não só deles, cara, tem aqui história do heavy metal, cara. Eu dou até um destaque aqui para esses livros do Ed Truck, o cara é o papo, assim, conhece tudo, a história do rock and roll, então não é um negócio, vamos dizer assim, você gosta, mas não está tirando as coisas de trás do livro. Exatamente, na verdade, eu tenho lido tudo que é envolvido ao rock. Importante lembrar que eu gosto de ouvir
desde Beatles a um Morbid Angel e o Black Sabbath. Só que nada me tocou tanto quanto o Black Sabbath. Pegou na vida. Porque eu não fico naquela disputa de dizer a melhor banda é o Black Sabbath. O Black Sabbath é a melhor banda para mim. Cada um vai ter um toque. Por quê? Porque o Black Sabbath foi num momento onde eu era um adolescente que estava vivendo aquilo que a banda canta, e eu senti que eu tinha um amigo. E aquilo me ajudou a despertar. Hoje eu trabalho com marketing, eu tenho todos os detalhes. Meus pais têm quarta série. Hoje eu sou pós-graduado 2 vezes. Se por incrível você não vai acreditar, o que abriu a minha cabeça para o conhecimento, para questionar e me deu firmeza, foi o Black Sabbath. Isso é massa de ouvir, porque às vezes a gente acha que, né, aquele papo que a gente estava tendo no outro bloco, pô, é uma banda estranha, os caras esquisitos, preto. Outra coisa, Natan, que é interessante, os meus verdadeiros amigos eu conheci gostando de Black Sabbath, porque todos em redor nos considerávamos como mau elemento sem futuro, que gostavam de grande música. Só que eu, em vez de ter um monte de colega falso, eu fiz uma rede de amigos, onde todos passavam pela mesma dificuldade e nós formamos. Hoje eu tenho vários, quero mandar um abraço para o Klinger, para o Zé Antônio, e várias outras pessoas, né? Então o que acontece? Eles são as pessoas que conviveram. E observe, se você for olhar, os monstros dos anos 90 que curtiam Black Sabbath, Iron Maiden, acabaram não sendo tão monstros assim. Tá todo mundo trabalhando, pai de família, foi tudo, mas só tem uma coisa, mas a marca que o Black Sabbath deixou, ela vai durar. E eu tenho passado isso, sem forçar, para os meus próprios filhos. A única diferença é que eles gostam mais da música e entendem, mas eles nunca passaram ou passarão as mesmas coisas que eu vivi, que me levaram de encontro a essa banda. Na verdade, eu vivi parte do que o Black Sabbath escreveu. Eu me sentia como o Black Sabbath escreveu. Hoje a minha vida é um pouco mudada, completamente do que tinha, mas eu sei que foi alguém que, ao contrário, em vez de me levar às drogas, me tirou. Em vez de eu achar que eu podia parar de estudar logo no segundo grau, me incentivou a fazer uma faculdade. Então era como se nos momentos solitários eu tivesse alguém. Então eu fui um disco do Black Sabbath tocar, eu li uma letra e eu me acalmava. Eu sabia que era para dar tempo ao tempo que as coisas iriam acontecer. Isso é bacana, é uma coisa que eu ia te perguntar, cara. Assim, dos porquês, né? Já está mais que respondido, né? Sim. O Sábado acabou fazendo parte da sua família, está fazendo parte, né? Estamos aqui na sua casa hoje. Sim. Né? Mais do que um enfeite de casa, eu acho que no dia a dia você vive as letras. Outra coisa, a gente, na verdade, Natan, a gente, inclusive, na década de 90 era difícil admitir que era fã de Black Sabbath ou de qualquer outra banda. Era principalmente na nossa região, muito marginalizado. Era como se fosse uma coisa que a gente pudesse curtir entre nós. E aí a gente não vai ter como estender mais, mas num outro momento talvez a gente vai debater um pouco de como que era viver o som do Black Sabbath no dia a dia, as festas que a gente fazia, os encontros, houve várias coisas. E sem dúvida nenhuma. São uns 20 programas. Sem dúvida nenhuma, o que eu gostei demais é que eu pude assistir o Dio solo na turnê do Mágica. Esse é o meu ingresso, foi na estação 767 em Belo Horizonte, né? Foi muito marcante. Logo na sequência, eu consegui assistir o Heaven Hell, que foi a terceira encarnação do Black Sabbath vendido com Dio, em Belo Horizonte também no Chevrolet Hall. Logo em seguida eu consegui ver o Ozzy na turnê do Scream, foi muito bacana. E eu consegui finalmente na turnê do 13 ver os Patriarcas, né? O Black Sabbath quase completo, faltando apenas Bill Ward, mas foi fascinante. Então eu consegui fechar o ciclo. E uma novidade, né? Dia 18 de maio o Ozzy vai vir de novo. E eu, claro, vou ter que estar presente. Tá dentro, né? Aliás, eu vou até te fazer um convite. Se quiser levar essa câmera, faz uma matéria pra gente. Ué, vamos fazer uma matéria sobre o impacto do Ozzy, como é que tá a galera lá. Sobre a galera, como é que tá, o que a galera tá ouvindo, que diferente que foi. E o legal é que eu queria puxar, antes da gente terminar a fala do Ozzy,
sobre o seu livro, cara. Sim. Esse trabalho todo de pesquisa, que na verdade é um trabalho mais gostoso. Sim, sim. É gostoso, é um lazer também. Vai virar um livro. Exatamente, tem 10 anos já vai ser uma década, que eu estou escrevendo e juntando livros canadenses, livros ingleses, livros alemães, todos os livros nacionais, recortes, estou cruzando as informações. Inclusive, eu tenho a biografia do Ozzy do Pronome, que é a versão dos próprios caras. E eu coleciono também todos os materiais de vídeo. Então, são horas e horas de documentário. Eu tenho uma seção só de documentários deles, todos os shows, inclusive bootlegs, para quem não sabe, são gravações piratas do show. E todo esse material eu tive um impacto e cruzei. O que um livro confirmou? Quando o mesmo fato apareceu em mais de um livro, ou tinha uma fonte exata que foi dada ao jornal tal todo, eu cruzei. Então, o meu livro ele vai analisar o Black Sabbath ano a ano. E quando chegar, por exemplo, a partir de 1980, vai haver as subdivisões, que é as carreiras solos. Eu vou começar a mostrar como que as 3 carreiras se alinhavam, quais que eram os conflitos, quais que eram os acertos, como que aquilo era encarado pelos músicos. E aí esse livro, muitos me cobravam, por que você não lançou ele ainda? Porque eu queria que o Black Sabbath chegasse a um fim. Para que o meu livro não fosse apenas um livro para você ter na estante obrigado a ler do início ao fim. Material histórico, inclusive. Sim, inclusive hoje já o livro, eu estou tendo até dificuldade, porque o livro já está mais ou menos em 1.100 páginas. Vai virar um biblão. Exatamente. Inclusive a minha ideia é que você, Natan, e outros possam colocar o livro na estante e falar assim, ano de 83, o ano que eu nasci, o que aconteceu no mundo do heavy metal e com o Black Sabbath? Você vai pegar, em vez de ler o livro todo, você já vai abrir em 83 e vai ter uma noção do que estava acontecendo naquela data. Outro tipo de leitura que você pode ler, vai ter um índice remissivo no final do livro, tipo assim, no ano, por exemplo, o primeiro disco saiu em 13 de fevereiro, aí tal disco, tal ano saiu em fevereiro, e do Ozzy também saiu em fevereiro. Então você vai poder fazer o quê? Uma discoteca do que lançou em fevereiro. Né? E vários outros tipos de listagem que eu vou dar de maneiras de você ouvir e pensar com o Black Sabbath. Na verdade, eu vou sugerir formas de apreciação da música deles. Alguma hora pela letra, outra hora pelo visual, outra hora pela música. Isso é legal, que assim, para quem conhece a banda, é um prato cheio. Sim. Mas para quem não conhece, é um trabalho de pesquisa sério, de anos, e que vale a pena conferir. Mas, Geraldo, estou super feliz de novo, Não, cara. Obrigadaço por ter recebido a gente aqui na sua casa. E já fica o convite para fazer o show do Ozzy. Sim. Pra gente. Inclusive, deixa fazer não. Prazer do sonoro. E voltar aí, cara. Tá aberta a porta. Escancarada. Exatamente. E quando você quiser falar também de algumas outras bandas, o Black Sabbath tá separado. Mas a gente tem várias outras bandas aí que, na verdade, não quer dizer que são só heavy metal, que são fantásticos também, que não podem ser abordados. Inclusive, uma coisa que talvez a galera interessante de eu falar também é que, apesar do livro do Black Sabbath estar em processo de criação, vocês vão até achar estranho. Eu vou lançar um disco do Judas, um livro do Judas, antes do sábado. Antes do sábado. Por quê? Porque eu consegui condensar de forma mais exata. O livro do Judas deve sair ainda nesse primeiro semestre. Bacana. Mas é um livro menor, é um livro de 100 e poucas páginas. Praticamente quase 200 páginas. Então, já está combinado. A próxima vinda do seu tio foi lançar o livro do Judas. Vai lançar aqui e no Heavy Metal Online. Sim, perfeito. Mas tem tudo a ver. Combinado. E você que aí é fã de uma outra banda, ou de metal, eu não sei o que você gosta aí, né, cara? Nossa, super eclético. Manda aí o e-mail pra gente, manda um recado lá no Facebook, acha a gente aí nas redes, é facinho demais. Né? Tá aparecendo aqui debaixo nosso endereço eletrônico e vem falar da sua banda, do cantor que você curte, do guitarrista que você curte, não sei o que você curte aí, a gente está querendo saber, a gente está doido para saber. O ideal foi só o primeiro dessa série. E vamos encerrar o programa com um trecho do show, podemos? Sim, podemos sim. Você foi? Sim, vamos ver um trecho, eu acho que em memória ao Dio que faleceu em abril de 2010, vamos passar uma versão do Heaven Hell, que apesar do nome Heaven Hell, é Black Sabbath. Foi apenas motivos empresariais que impediram da banda sair com o título de Black Sabbath, mas é Black Sabbath.
Massa. É Black Sabbath. Então curte aí Dio, Tony Iommi, Vinny Appice e Geezy Butler. Sem dúvida nenhuma, a segunda melhor versão do Black Sabbath. Para vocês curtirem. E semana que vem a gente está de volta com Sonora. Valeu, galera! Children of the sea, of the sword. In the misty morning, on the edge of time, we lost the rising sun. It's the final sign. As the misty morning rolls away to die, reaching for the stars, we're blind the sky. We sail across the air before we learn to fly. We thought that it could never end. We climbed up on the ground before we learned to run. Run. Now it seems our world has come undone. Oh, they say that it's over, and it just had to be. Yeah. Now they say that it's over. We are lost children of the sea. Mountain shake with laughter and we're playing, hiding in a corner of the world. Then we did the demon dance, rushed to Nevermore, threw away the key and locked the door. Oh, they say that it's over, and it just had to be. How they say that it's over. We are lost children of the sea.
time. We lost the rising sun. It's the final sign. The only time that the misty morning rolls away today. Reaching for the stars with blind the sky. Oh, yeah, they say that it's